Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8 de fevereiro, nós vamos meditar de Números do capítulo 11 ao capítulo 14. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Essa sequência de capítulos tem muita coisa para nós aprendermos, muitos alertas de Deus para a nossa vida. Capítulo 11 fala sobre a murmuração dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte. E você vai perceber no decorrer dessa leitura que não era uma queixa esporádica, né? Um descontentamento de algo específico, não. Nós podemos perceber que esse queixou-se o povo da sua sorte já era um hábito contínuo de reclamação, de desconfiança daquilo que Deus podia fazer, né? Aqui nós podemos ver que eles tinham alimento, eles tinham provisão, mas aqui você percebe que a glutonaria era um pecado que precisava ser retirado do meio do povo. E aí você vai percebendo que quando Deus ouve essa queixa contínua, esse hábito de descontentamento contínuo, a ira do Senhor se acende contra o povo. E aí fala que o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Às extremidades do arraial ficava um povo chamado populacho. Está lá no versículo 4 do capítulo 11. Olha só o que fala. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes do Egito, comíamos de graça, os pepinos, os melões, os alhos, as cebolas. Eles reclamavam de tudo. E isso é um alerta para mim e para você. Muitas vezes reclamamos se está sol. Que sol terrível, que calor, não aguento mais esse calor. Se está frio, é porque está frio. Se comemos carne a semana inteira, é porque comemos carne a semana inteira. Se comemos frango, nessa casa só tem frango, não dá para comer uma carne. Ou seja, o hábito contínuo de reclamar. A Bíblia nos alerta de que devemos dar graça em tudo, porque esta é a vontade do Pai para convosco. Ação de graça deve fazer parte da nossa vida. O contrário disso são queixas, murmurações. E isso é contagioso, né? O texto fala que eles chegaram a dizer no versículo 6, agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa mais senão este maná temos para comer. Olha só, se queixaram do maná. Provisão, milagre de Deus no deserto. Quando Deus derramou o maná sobre eles, foi uma alegria, uma maravilha. A partir de então, todos os dias eles tinham maná. Ao invés de agradecer, eles começaram a dizer: não aguento mais este maná, todo dia maná. Exatamente isso. Isso é um alerta para mim e para você, porque muitas vezes aquilo que é provisão e milagre se torna-se queixa no decorrer dos dias. E isso desagrada a Deus. O texto fala, né, que de noite desceu o orvalho sobre o arraial e sobre este também caía o maná. A reclamação foi tão grande que Moisés começou a se cansar de conduzir este povo. Quem gosta de ficar perto de gente que se queixa de tudo, que se reclama de tudo? Moisés já estava cansado. E o texto fala no versículo 10, né, que a ira do Senhor tinha se acendido. E aí Moisés diz ao Senhor: por que fizeste isso? Fizeste mal ao teu servo, porque não achei favor aos teus olhos, porque puseste sobre mim esta carga tão pesada deste povo.
Concebi eu, porventura, todo este povo? Eu dei à luz para que me diga, leva-o, dai-o, colo, como leva uma criança que ainda mama? Donde teria eu carne para dar para este povo todo, Deus? Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. E tenho achado eu favor aos teus olhos, não me deixe ver a minha miséria. Então você percebe aqui um Moisés esgotado com tanta queixa do povo. E aí Deus vai designar 70 anciões. Ele fala para Moisés, separa esses anciões, manda eles se santificar, traga eles à minha presença e ao meu poder, a minha unção que está sobre você, Moisés, eu vou repartir a esses 70 anciões. E assim foi feito. Está aqui relatado no versículo 17 do capítulo 11, né? Descerei e falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti, porei sobre eles, né? E contigo levarão a carga do povo para que não a leves tu somente. E aí assim aconteceu. E o texto fala que aí Deus promete também mandar carne para suprir a vontade do povo. E aí Deus fala que eles não comeriam carne um dia só, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10, mas o mês inteiro Deus mandaria carne. Moisés chega, sabe, a questionar a Deus da onde que ia vir esse tanto de carne para esse povo comer um mês. E aí Deus fala a Moisés, ter-me-ia encurtado a mão agora, Moisés? Agora mesmo verá que se cumprirá a minha palavra. E aí Moisés sai e dá a notícia para o povo, né? E aí nós podemos ver que no versículo 31 do capítulo 11, soprou-se um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e se espalhou pelo arraial, pelo caminho de um dia. Era muita codorna espalhada pelo arraial. Isso mesmo, codorna, né? É uma iguaria na Europa, um prato muito caro. O povo teve, mandado por Deus no deserto, né? E aí nós podemos ver que o que menos colheu 10 homeres. Sabe o que isso significa? Quem menos colheu 2.200 litros de codornize. Isso é codornize equivalente a se comer um mês inteiro, exatamente como Deus diz. Quem menos pegou comida, codornize, carne para o mês inteiro. E aí nós podemos ver que no capítulo 12, para você ver como isso é contagioso, no capítulo 12 nós vamos ver a sedição de Miriam e Arão. Isso mesmo, os 2 irmãos de Moisés, o sacerdote Arão e a profetisa Miriam. Então nós não estamos falando só do povo não, né? Nós estamos falando de uma sedição. O que é sedição? É uma revolta, é um moitim contra a autoridade. Isso é perigoso demais. Nós podemos ver que aquelas queixas, aquelas reclamações, aquelas murmurações do povo era contagiante. Até mesmo Miriam e Arão se levantaram em moitim, em sedição, em revolta contra Moisés. E qual foi o motivo dessa revolta? Moisés ter tomado para si uma mulher cuxita. Esta mulher cuxita era mulher de origem etíope. E nessa região, o povo tinha pele escura. O povo era negro. E Moisés escolheu uma mulher negra para se casar. Aqui nós podemos ver o primeiro ato de racismo feito por Miriam e Arão, que recriminaram a escolha de Moisés. E aí Deus manda chamar os 3. Isso mesmo. E aí sabe o que Deus diz?
ouvi agora as minhas palavras. Isso Deus falando com Arão e Miriam. Entre vós há profeta. Eu, o Senhor, os visito em visão e os faço conhecer e falo com eles em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não temeram em falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles. E Miriam foi achada leprosa. Ela teve que ser retirada do meio do arraial. Quando Arão vê a lepra que tomou o corpo da sua irmã Miriam, ele fica apavorado. Miriam é retirada do arraial, e aí o texto fala no versículo 11 que Arão diz: Ah, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Arão reconhece o pecado dele. Está no Números, capítulo 12, versículo 11. E aí Moisés, no versículo 13, clama ao Senhor, rogando que Deus curasse Miriam. Miriam ficou 7 dias fora do arraial e o povo não prosseguiu viagem até que ela fosse totalmente restabelecida e curada da lepra. 7 dias depois, ela é reintegrada ao acampamento. Capítulo 13 fala da escolha dos 12 espias. Você vai ler e você vai ver que para cada tribo Deus manda separar um homem, um príncipe, para ir espiar a terra. A comitiva vai estar pronta e é dado a eles o mapa para se chegar à terra. Eles deveriam subir e espiar a terra, né, no deserto de Zin até Rehob, na entrada de Amate, e eles deveriam subir pelo Negueb. Então Deus deu a estratégia certinha para eles irem. E aí o texto fala que ao cabo de 40 dias eles voltaram de espiar a terra. E aí deram conta a toda a congregação. Mostraram-lhe os frutos que eles trouxeram, relataram, disseram que fora a terra, que espiaram, que a terra manava leite e mel, que era bom o fruto dela. Foi só falando coisa boa, mas o texto fala que os homens disseram que eles não poderiam subir contra aquele povo porque eles eram mais fortes que eles, né? Caleb se levanta e diz: não, Deus nos disse, Deus nos prometeu, ele nos dará aquela terra. Mas aí o texto fala que o povo já estava totalmente contaminado pelas palavras negativas dos espias. E aí o texto fala que novamente há uma sedição, uma revolta, um moitim do povo no capítulo 14. E aí Deus fala a Moisés: Moisés, até quando este povo vai me provocar? Até quando, Moisés, eles não vão crer na minha promessa? E aí Deus fala que este povo morrerá no deserto. Nenhum deles entrará na terra prometida, senão Josué e Caleb. Olha que triste, não é? O castigo dado por Deus, segundo a palavra dele, ele perdoou, mas a consequência é de que eles não entrariam na terra prometida. Deus levantaria uma nova geração para possuir a terra. Que alerta para mim e para você? Tenha a opção de crer nas promessas de Deus. Pense nisso, que Deus te abençoe.